Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre centros vitais, né, e sobre o nosso corpo energético. É muito importante nós conhecermos do que nós somos formados, porque nós passamos a entender por que nós vivenciamos determinadas doenças, determinados sintomas, né, que estão muito mais ligados ao nosso campo energético, ao nosso campo emocional, do que propriamente ao nosso campo físico. Quando a gente está com o campo energético desorganizado, automaticamente o nosso corpo físico sofre as consequências. E para que a gente entenda isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este campo que nos envolve. Alguns colocam aí como um nome mais popular de aura, dentro da doutrina espírita nós chamamos de perispírito, e nós temos aí um conceito que vem lá dos livros do André Luiz, que ele também define enquanto nós estamos encarnados, uma interligação, entre o perispírito e a matéria, que seria isso que podemos dizer que os médiuns, conseguem enxergar, essa aura, essa parte energética que ele chama de duplo etérico. Então, considerando-se que toda a célula em ação, por unidade viva, com o motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem constituindo tecidos de força. Difícil, mas eu vou explicar. Então, André Luiz conta pra gente, nesse livro, que é um livro bastante complicado, mas de muita técnica, de muita sabedoria, o Evolução dos Mundos, ele conta pra gente que cada unidade celular nossa emite, toda a célula em ação, por unidade viva, com o motor microscópico, em conexão com a nossa usina mental, com o nosso cérebro, emite radiações, que se articulam formando tecidos de força. Então, toda nossa célula ligada com o nosso campo cerebral emite energia e, de acordo com a sua função específica, então nós temos células do fígado, células do coração, células da pele, células do estômago, então elas se aglutinam, hoje a ciência já sabe, eles chamam isso de célula-mãe, que dá origem a todas as outras células, elas emitem um campo de força em volta de toda a nossa constituição física. Porque toda nossa constituição física é composta por células. Quem já estudou lá um pouquinho da biologia, seja lá na quinta série, na sexta série, que a gente começa a aprender um pouquinho sobre as células, a gente vê que toda a constituição física nossa é feita por pequenas unidades, que nós chamamos de célula. Essas pequenas unidades se aglutinam e formam nossos órgãos, nossos tecidos, tudo que a gente tem no nosso corpo. Pois não? Todos os seres vivos têm célula, todos, desde as plantas até os minerais que têm os átomos, que também são um tipo de célula que acaba se ligando, e nos seres humanos elas adquirem uma conexão maior com o campo cerebral, com a mente, formando o que a gente chama desse campo energético que tem em volta de nós. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu trouxe algumas fotos. Todo ser vivo, que é o que ele perguntou com muita propriedade, possui esse campo de força. Basta ele ter ali as suas células, os seus átomos, ele está emitindo, de certa forma, uma radiação que o envolve. Então são fotos reais, são fotos, principalmente aquela da folha. Existe a foto Kirlian, que é uma foto de contraste que é feita para medir, e consegue enxergar esse nosso campo de força. E eu queria, assim, propor um exercíciozinho rápido para vocês. Todos gostariam de sentir que tem um campo de força? Para acreditar realmente na palestra, no que eu estou falando, para não ficar só na teoria? Então, vou fazer um exercíciozinho muito rápido. Coloque as mãos assim, uma de frente para a outra. Bem pertinho. Agora vocês vão concentrar, como se vocês estivessem olhando para o meio das mãos, como se tivesse uma bola de luz. Concentrem forte, como se fosse uma bola de luz se formando na mão de vocês. Pode olhar para a mão, não precisa fechar os olhos, pode olhar para o meio das mãos e visualizem que está se formando uma bola de luz. Ela vai tomando forma. Vão acariciando a bola agora, vão fazendo assim, olhem para mim. Acariciem a bola, sinta como já vai se formando de certa forma uma pequena carapaça, uma mão vai atraindo a outra. E agora vocês vão fazer assim, vão e voltem com as mãos. Sintam como vocês já sentem um campo energético. Alguns podem sentir, outros
talvez não ainda, mas sintam como indo e voltando a gente sente como se fosse uma pequena resistência, como se uma estivesse atraindo a outra, como se fosse um pequeno ímã. Esquenta igual quando a gente aplica a taça. Exatamente. A gente está direcionando o quê? O nosso campo mental para a palma das mãos, então a gente está direcionando a energia das células para a palma da mão. Não tem nada de espiritual que está acontecendo aqui, tá? É pura ciência. Então a gente está direcionando a nossa energia para a palma da mão e ela está concentrando. Então se eu tenho um poder de concentração um pouquinho mais forte, eu vou sentir um pouquinho mais forte. Se não, eu vou sentir um pouquinho mais fraco. Mas todos temos. Está todo mundo conseguindo sentir? Sim? Então, esse é o campo. Se nós pudéssemos ver, nós estaríamos vendo a energia, e nós temos essa energia em volta de todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é rodeado por essa energia. E assim como nós conseguimos concentrar a nossa mente e mandar a energia para a palma das nossas mãos, nós conseguimos concentrar a nossa mente, se a gente quiser, e mandar para qualquer parte do nosso corpo. Então, se a gente tiver com alguma parte do nosso corpo que a gente sinta que está desvitalizado, o que é desvitalizado? Está mais fraco? Então, eu estou com um pouquinho de dor de estômago, estou com o meu fígado não está funcionando muito bem, meu intestino não está funcionando muito bem. Eu posso, depois da minha prece, depois que eu estiver harmonizado, fazer esse pequeno exercício que a gente faz aqui no final da palestra, que é se concentrar e mandar a energia com a nossa mente direcionada para aquele órgão, para aquele local, para aquela dor, né? A gente vai fazer com que isso melhore substancialmente. A gente vai estar alimentando aquela região com nossa própria força. Porque às vezes a gente provoca nesse corpo energético determinados entupimentos, podemos falar assim. É uma cadeia, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas é uma cadeia, né, que vai se interligar. E se está entupido, nada mais a gente tem que fazer que desentupir para que a energia possa correr normalmente. Então vamos ver mais um pedacinho do livro do André Luiz. No homem, essa projeção surge enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que modelam em derredor da personalidade, conhecido como corpo vital ou duplo etéreo. Né? Depende do nome que se der, né? É a verdade, é a camada energética que nós temos em volta do vaso. Então, o que ele fala ali para a gente? Essa projeção enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento. O que a gente fez aqui? Enriqueceu a energia com o pensamento. Direcionou a energia com o pensamento. Mesma coisa acontece lá na fluidoterapia. Né? Nós estamos pensando, nós estamos estendendo aquelas pessoas que estão ali, né? O desejo de que elas se sintam bem, o desejo de que elas melhorem, os desejos que elas se sintam renovadas. Automaticamente nós projetamos não só a nossa energia, mas no caso do passe, né, enriquecida com a energia do plano espiritual que está ali, né, já preparando o ambiente. Então eles utilizam um pouco da nossa, bem pouco, né, complementando com muito do plano espiritual, que é uma energia mais purificada, e conseguem alimentar esse nosso campo energético. Então, mas vejam que o André Luiz bate muito em cima disso, que nós temos o poder de enriquecer, né, e modelar, né, todo esse corpo vital. Então está tudo na nossa mão. Dependendo do nosso conteúdo mental, nós vamos modelar esse nosso campo que está em volta de nós. Tanto para o bem, quanto para o mal. Olha aí mais umas fotinhos aí do nosso campo energético. Se a gente for tirar lá uma foto Kirlian, vai sair exatamente daquele jeito os nossos dedinhos. E pela análise, né, para quem entende, para quem faz esse tipo de consulta, pela análise dos campos, se consegue detectar onde nós estamos mais fortes ou mais fracos no nosso corpo físico e onde podem surgir doenças. A doença, ela não aparece no corpo físico antes de ter ele ser consolidado, podemos falar assim, nesse campo energético. Somente quando ela se consolida, no primeiro vem do nosso perispírito, né, através da nossa vibração mental, passa para o nosso campo vital, né, para depois atingir a nossa organização física. Então, quando a gente está doente, é porque isso já rodou um tempinho ali. Né? Deus é tão bom que nos dá a oportunidade de rever antes da que a doença se instale. Quando, na verdade, muitos defendem que quando a doença se instala no campo físico, já é um processo de purificação. Quando a gente está doente é porque a gente já está colocando para fora
da nossa organização energética, aquele excesso de energia, aquele excesso de matéria mental, como eles costumam chamar, condensada, que provoca as doenças. Então, se a gente mudar o comportamento mental durante a doença, né, vendo que aquilo, isso, pensando, né, isso já está se expurgando de mim, isso já está saindo de mim, né, então estou resfriado porque tive lá um excesso de impaciência, né, e acabou provocando ali um determinado resfriado. Então, é agradecer que isso já está sendo purificado e mudar o comportamento. E também não adianta só agradecer, né, que já está sendo purificado e não mudar, porque senão vai ser crises e mais crises repetitivas daquela doença, até o ponto de que vai se transformar numa coisa mais grave. Nenhuma doença começa já grave de início, né? Ela tem sempre os seus avisos ao longo da nossa vida, a gente vai sentindo esses avisos, né? Então vamos pegar o exemplo aí, né, dos acidentes vasculares, né, sejam eles cardíacos, sejam eles cerebrais, né, o famoso infarto ou o famoso derrame. Então, o que acontece ao longo da nossa vida? Nós vamos tendo picos de pressão, nós vamos tendo acúmulo de colesterol. Então, o que é isso? É o corpo avisando, não, tá bom. O corpo, por que acumula colesterol? Porque tem energia errada acumulada naquele local. O sangue está, como costuma popularmente falar, grosso, né? Fala, tem o sangue grosso. Sangue grosso é o sangue não... Se o sangue não está circulando com a velocidade correta, e isso tem a ver com a velocidade da energia que circula no nosso corpo também, né, ele passa a acumular gordura nas paredes das nossas veias. Da mesma forma, eu vou começar a ter o quê? Crises de hipertensão. E automaticamente, com crises de hipertensão e com colesterol alto, fatalmente evoluo, se eu não mudar o comportamento, com um acidente de infarto, um acidente vascular cardíaco, ou acidente vascular cerebral. Né? Então, a doença não chegou, eu não tive um derrame do nada. Foi um processo que eu fui acumulando e que eu não mudei. Né? O meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de me alimentar, o meu jeito de agir. Então, o corpo manda muitos avisos através do nosso campo energético. E aí o André Luiz também fala para a gente aqui um pouquinho das formas pensamento. Isso é muito importante na nossa vida. É algo que a gente não vê, mas que o mundo espiritual vê com muita propriedade. Então, se a gente não quer atrair os famosos obsessores, né? Ninguém quer atrair obsessor aqui, né? Todo mundo vem aqui para se livrar dos obsessores, não para atrair os obsessores. Só que o que atrai o obsessor é esses quadrinhos mentais que a gente mostra para eles. Então vamos ver o que fala aqui, né? Os nossos pensamentos, que são produtos do espírito, interagem com o eucrotório fluídico que nos cerca, assim são plasmadas, são criadas as formas de pensamento que adquirem uma espécie de vida própria. Olha que interessante. Então tudo que a gente pensa, a gente não imagina, a gente não cria uma imagem mental daquele pensamento. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, por exemplo, a gente não cria uma imagem mental dessa preocupação, não fica pensando lá no problema. Automaticamente, o André Luiz conta pra gente nos livros, que a gente vai formando uma tela mental. É como se estivesse aparecendo ao nosso lado aqui, uma telinha de televisão com a cena que a gente está preocupado. E a gente vai alimentando aquela cena. Se a preocupação é muito intensa, se o desejo é muito intenso, aquilo cria quase que uma vida própria. Por isso que alguns pensamentos a gente não consegue se livrar. Não tem aquele pensamento repetitivo que nos atormenta, às vezes, a pessoa fala, eu não consigo, por mais que eu tento, eu não consigo parar de pensar. O que é isso? É a forma pensamento adquirindo, né, vida própria, de certa forma. Eu alimentei tanto aquilo, que aquilo ficou ao meu lado e acaba me bombardeando de volta. Então, quando eu estou quase esquecendo aquela preocupação, a forma pensamento vem lá e bombardeia de volta e ela se retroalimenta. Isso é em todos os tipos de pensamento que a gente tem. Mas olha que coisa interessante, né? Se é em todos os tipos de pensamento que a gente tem, que a gente consegue criar uma forma pensamento, né? Por que a gente vai criar forma pensamento só negativa? A gente pode criar forma pensamento positiva. E de maneira intencional. Então, se eu parar 5 minutos do meu dia e começar a pensar coisas boas, automaticamente eu vou estar criando telinhas aqui do meu lado de imagens positivas que vão me influenciar no meu bom humor, na minha alegria, na minha energia física. Da mesma forma que as imagens negativas vão drenando a minha energia, aquele campo energético que a gente viu e que a gente sentiu. Eles vão drenando.
Eles vão se alimentando daquilo e a gente vai se sentindo fraco, desvitalizado, desinteressado, desanimado, tudo que acontece de monte com a gente aí no dia a dia. Essas formas de pensamento também são um prato cheio para quando se aproximam de nós os espíritos que a gente chama de obsessor, mas são mais quase que nossos amigos do que obsessores, porque nos alertam que a gente precisa mudar, né? Mas nós chamamos eles ainda de obsessores. Então eles vão se ligar nas pessoas que têm essa tela mental negativa. Até se eles quiserem nos atingir, a gente já está dando de bandeja, né, o que está nos preocupando. Então eles podem tanto potencializar aquela forma de pensamento, aumentar aquela forma de pensamento para que a gente fique ainda mais preocupado, como simplesmente, às vezes eles não querem nos fazer mal, mas eles se identificam com aquela forma de pensamento que a gente tem. Se a gente é uma pessoa muito revoltada, ou uma pessoa muito ciumenta, quem que a gente vai atrair para o nosso lado? Os ciumentos e os revoltados, do plano espiritual. Então eu sou uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa que esteja no plano espiritual, um espírito ainda que não tenha, né, alcançado uma libertação. O que acontece? Mental, né? Ele ainda está preso naquela situação que aconteceu com ele, por ciúme, quando ele estava aqui encarnado. Ele vai chegar perto daquela pessoa que tem o mesmo tipo de pensamento e vai fazer como a gente faz aqui na Terra, né? A gente não se aproxima daqueles que pensam igual a nós. A gente não está aqui porque a gente não pensa, todo mundo, que a doutrina mais correta para nós é o Espiritismo. Nós nos reunimos num grupo. Da mesma forma lá, aqueles que são ciumentos vão se unir às pessoas que têm ciúme o tempo todo e está mostrando isso. Por quê? Porque eles vão se sentir confortados com aquela nossa forma de pensamento. Ah, tem alguém que pensa igual eu, tem alguém que está sofrendo o mesmo que eu sofri. Então eu preciso estar perto dessa pessoa. Nós criamos laços de amizade, né, que às vezes a gente não quer, mas a gente acaba criando com os nossos pensamentos. Então é muito importante a forma de pensamento ser alimentada com coisas boas, até para o nosso tratamento aqui na casa. Porque aqui eles vão limpar, né? No atendimento mediúnico vai se esclarecer o espírito e no passe vai se limpar a maior parte, pelo menos, das formas de pensamentos que a gente está carregando. Aí a gente sai daqui e volta de novo a pensar as mesmas coisas. Aí não adianta, né? Mesmo que tenha tirado aqui um espírito que esteja nos perturbando, a gente vai sair na rua, está cheio deles. Kardec falou para a gente que a gente se esbarra praticamente nos espíritos, né, de tantos que tem por aí. Facilmente a gente encontra outra amizade, né? Fiquem tranquilos, se começa a mandar uma forma de pensamento, automaticamente a gente vai atrair. Então, saindo daqui, após um tratamento nas nossas casas, a gente tem que procurar fazer com que essas formas fiquem o melhor possível. Porque aí a gente vai atrair o quê? Correspondentes que pensam igual a nós. E se pensam positivos, vão nos ajudar. Então essas formas de pensamento são nossas criações mentais, só para reforçar, né? São verdadeiros pacotes fluídicos que a partir do momento em que se exteriorizam para o ambiente, ficam a favor das forças de atração e repulsão e regem os deslocamentos dos fluidos. Na verdade é só a maneira técnica que o André Luiz está explicando para a gente, né, como é que isso funciona. Exatamente o que eu falei para vocês. Atração e repulsão quer dizer, né, tanto quando eu estou pensando positivo eu repulso, né, eu afasto, né, aqueles que são negativos, quando eu estou pensando positivo eu aproximo aqueles que são positivos, né? Isso do mundo espiritual. E de energias também, às vezes não são só espíritos, são energias, né, que a gente atrai. Determinados ambientes são carregados de energia dos pensamentos e das formas de pensamentos das outras pessoas que ali frequentaram. Se eu entrar nessa mesma sintonia, nessa mesma carga de vibração baixa, eu vou me sentir ainda mais carregado, porque uma forma de pensamento vai atrair a outra e vai alimentar todo aquele pacote. É aquele que a gente fala, entrei em determinado lugar, estou saindo mais pesado do que eu cheguei. Acontece. A gente sai com um pacote completo, porque a nossa vibração já não estava legal. Agora, se a nossa vibração está legal, né, não tem por que a gente temer nenhum tipo de lugar, a gente não vai ser influenciado por nenhum tipo de energia, né, mesmo que seja dirigida a nós. Então, os centros vitais, né, coloquei entre aspas ali o duplo etérico, porque esse é um termo utilizado só nos livros do André Luiz, né, podem ser observadas certas regiões características bem singulares. Elas são geralmente descritas como tendo aparência de redemoinhos, são chamados centros vitais. Seus diâmetros variam de caso a caso, mas de um modo geral medem de 1 a 5 centímetros,
apresentam em sua superfície altos e baixos como uma onda. Lembram uma flor, sendo que o número de pétalas, entre aspas, né, parece ser uma característica de cada um desses centros vitais. Então vamos ver aqui, né, mais ou menos onde eles se localizam. Então, são como usinas de força. Todo mundo já viu essas usinas de água que a gente tem aí no nosso Brasil, né? Aqui no Brasil a geração de energia é muito feita pelas usinas hidrelétricas. Então não tem lá aquela água que cai bem grande. Dentro daquela usina tem o quê? Tem uma grande turbina que com a força da água fica girando ali e fazendo o quê? Gerando energia que é distribuída pelos cabos de transmissão até chegar nas nossas casas e acender as nossas luzes. No corpo físico não é diferente. Nós temos aí, no mínimo, né, as mais conhecidas, porque alguns autores defendem que nós temos até mais, né, mas as mais conhecidas são 7. 7 turbinas nesse nosso corpo energético que giram e fazem com que a energia espalhe aqui pela toda a nossa linha de transmissão que a gente tem no corpo. Os nossos fios, que são os nossos fios? São as nossas veias, né, são os nossos nervos, tudo que circula pelo nosso corpo físico. Então, essas usinas estão aí neste campo energético localizado no alto da nossa cabeça, na nossa testa, na nossa garganta, no coração, no estômago, no baço e nos órgãos genitais. Cada uma delas, eu não vou entrar em detalhe de cada uma das funções delas. Já respondo a tua pergunta. Cada uma das funções de cada um, porque é muito longo, seria uma outra palestra. A gente só está falando que a gente possui, né, essas terminações que fazem com que a nossa energia flua. E elas podem girar ou não, depende da nossa condição mental. Diga lá. É mais que a tomada. É da onde vem a energia. Na verdade, é um gerador de energia. Ela gera energia para que você possa ligar o fio na tomada, para que a gente possa estar vivo aqui. Sem essas rodinhas girando, a gente não conseguiria pegar energia, por exemplo, do ar, né, da luz do sol, dos alimentos. Então, quando a gente come alguma coisa, aquela usininha do estômago ali, que está perto do estômago, vai girar para absorver a energia dos alimentos e mandar a energia dos alimentos para o nosso corpo físico para a gente ficar forte, para a gente poder andar. Então, ela vai fazer com que a energia circule. E se quando a nossa mente não está boa, né, quando os nossos pensamentos não estão bons e a gente carrega o corpo físico de energias negativas, o que acontece? Eu posso atrapalhar o funcionamento dessas usininhas. Então, cada uma delas interage com o nosso cérebro com as emoções. Então, se uma delas está girando um pouquinho mais devagar, o que acontece quando a usina dá problema? Dá apagão, não dá? Às vezes uma cidade inteira, né, fica às escuras, porque caiu a linha de transmissão lá de Furnas, né? Furnas é a mais famosa aí. Caiu a linha de transmissão de Furnas, né? Dá apagão aqui na cidade de São Paulo, no sul, né? A mesma coisa no nosso corpo físico. Se a gente atrapalhar o funcionamento da usina, né, vai dar apagão em algum lugar do nosso corpo físico. O que é o apagão? É a doença. Algum órgão vai funcionar com deficiência, vai estar com problemas de funcionamento, vai estar recebendo pouca energia, vai estar desvitalizado e automaticamente não vai cumprir as suas funções. Como o nosso organismo é um todo e ele funciona em harmonia, né, uma coisa dá defeito, se uma coisa dá defeito, todo o restante dá defeito. Por exemplo, a gente não consegue viver se os nossos rins não funcionarem. Porque o nosso rim filtra o sangue, que alimenta os nossos órgãos, que tira as toxinas. Da mesma forma, se o nosso estômago não processar os alimentos, a gente também não consegue. Se o coração não bater, então, vixe, né, para na hora. Né? Então, cada uma das coisas funciona em harmonia com as outras. Então, o ideal é que a gente não atrapalhe o funcionamento dessas usininhas com os nossos pensamentos negativos, com as nossas manias de ciúme, de raiva, de inveja, de vingança, né, pensamentos negativos, vícios de todas as sortes, né, que a gente costuma ter e atrapalha muito o funcionamento. Ah, mas eu não sou vingativo, não tenho muito ciúme, né, não sou rancoroso. Ok, mas sou muito preocupado, é muito irritado, né, é uma pessoa muito estressada, que quer tudo na hora. Todo esse tipo de pensamento, por mais inocente que a gente imagine que ele seja, está influenciando nas nossas células. Lembre lá no primeiro slide do André Luiz. Influencia e influencia bastante em cada uma delas.
A Joana de Ângeles também, que é a mentora que escreve pelo Divaldo Franco, nos faz uma advertência. Que os nossos pensamentos, quando desagradáveis, como ódio, vingança, rancor, inveja, raiva, em excesso, vão se depositando nas células e acabam por virar tumores. São os famosos câncer. Então, ao longo do tempo, a gente pode também provocar. Tem fatores externos que provocam câncer? Com certeza. Mas tem fatores mentais também. Tem gente que nunca fumou e tem câncer de pulmão. Por que será? Então, a gente tem que analisar essa parte energética também. E só um pouquinho, um corte aí, uma vista de perfil, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que está localizada essas usininhas de força aí do nosso corpo físico. Todas elas interagem com uma glândula em específico do nosso corpo físico. Então, as do cérebro com a pineal, né, aqui com a tireoide da garganta, a do coração com o timo, né, e assim, com a do básico com as gônadas, né, que são encontradas tanto na mulher quanto no homem, enfim. Né, todas acabam por interagir com todas as glândulas. Eu não tenho formação em medicina, então pode ser que eu erre alguma coisinha, né, das glândulas, mas, né, todas elas fazem com que essas glândulas reajam e soltem aí todos os nutrientes, todas as proteínas, toda essa parte energética que o nosso corpo físico precisa. E só para finalizar, né, ali seria o nosso, tá feio, né, parece a caveira, né, mas a gente é assim, né, se tirar a capa física aqui, sobra, né, o esqueleto e com a nossa parte energética. Então ali está representado ali os nossos centros de força, o nosso campo energético e uma advertência sempre, né, que o plano espiritual faz para a gente. O mundo mental equilibrado propicia uma correta distribuição das energias através dos centros de força e, consequentemente, uma absorção correta dessas energias por parte dos órgãos, gerando saúde plena. Né? Então, por isso que as pessoas que têm um mundo mental equilibrado dificilmente ficam doentes. Passa a epidemia de gripe e a pessoa não tomou nem vacina e nunca aconteceu nada. Meu pai é assim. Está tendo um probleminha ou outro agora, depois está fazendo quase 80 anos. Eu nunca vi ele gripado, nunca vi... Por quê? Porque ainda tem o seu mundo mental um pouco mais equilibrado. Então, pessoas que a gente fala, por que essa pessoa não fica doente? Porque a energia dela está circulando de maneira perfeita. Todos nós devíamos ter saúde plena, até mesmo na velhice. Segundo o próprio André Luiz, todos nós somos programados de fábrica com fluido vital, né, que é esse fluido que emana nesse corpo energético, suficiente para viver, em média, de 120 a 160 anos, com saúde, com energia. Só que ao longo do tempo, nós vamos queimando todo esse fluido desnecessariamente. Vamos abusando e gastando esse fluido, né, de uma maneira absurda, principalmente com os nossos pensamentos. Quando a gente pensa, está nervoso, a gente não fala que a gente está de cabeça quente. Cabeça quente é o quê? Não é como se fosse um fogo queimando? O que o fogo faz? Queima energia. Queima fluido vital. E a gente vai se desvitalizando. E aí o plano espiritual faz das tripas coração para realimentar, para a gente não partir pelo menos um pouquinho antes de cumprir o que a gente deveria cumprir aqui. Então, conserta aqui, endireita lá e a gente continua estragando. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque responderemos também, sem nenhum terrorismo, né? Mas responderemos pelo mau uso que fizemos do equipamento que está sendo nos dado. Quando alguém nos confia uma ferramenta, nós temos que cuidar bem da ferramenta o máximo possível para que ela seja útil durante toda a jornada do nosso trabalho. O corpo físico é uma ferramenta que nos foi concedida, então nós temos que usá-la com responsabilidade o máximo possível durante a nossa encarnação. Para quando realmente tiver no tempo de voltarmos para a nossa verdadeira pátria, que é espiritual, a gente possa ir tranquilo, falar, puxa, eu pelo menos, se não completamente, porque ainda na Terra está um pouquinho difícil da gente fazer a parte completa inteira, mas pelo menos eu fiz um uso com responsabilidade e tirei o maior proveito que eu podia dessa ferramenta que me foi dada. Ok? Vamos às nossas meditações.